Paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 4 desse terceiro trimestre de 2023. Quando a criatura vale mais que o Criador? Quando a criatura vale mais que o Criador? Este é o ponto-chave da nossa lição. O centro dela é o antropocentrismo. Bastante interessante o assunto desta lição, assim como todas as outras. A verdade prática da nossa lição, ela vai dizer: exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humanas. Então, a mentira e a vaidade humana, elas usurpam a glória divina, tentam usurpar a glória divina. E o texto da nossa lição está baseado em Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Capítulo 1, versículo 18 ao 25, onde vai tratar aqui da degradação moral dos últimos dias. Esses últimos dias que estamos nós nele. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Veja bem que a impiedade e a injustiça dos homens procura deturpar a verdade de Deus e também a justiça de Deus. E nesse ponto, a nossa lição ela está dividida em três tópicos distintos. O desprezo à verdade, revolução do pensamento humano e, por fim, no tópico 3, nós vamos ver os tipos de auto-idolatria. E dentro desse ponto, nós queremos mostrar o desprezo à verdade. Estamos vivendo uma situação, como estudamos no ano passado, o momento da pós-verdade. E um teólogo, um pensador dinamarquês, ele fala acerca do pós-cristianismo. E é o que nós estamos a viver. Esse versículo lido há pouco, Romanos 1 e 18, nós vamos encontrar essas duas expressões. A impiedade. O que é impiedade? Nós vamos encontrar o texto no grego para a impiedade, asébia, que é o mesmo, que é o contrário de Eusébia. Eusébia, de onde provém a palavra Eusébio, o nome Eusébio, né? Eusébio que está falando face de frente para Deus. E ao passo que a sébia é o mesmo que está de costas, virados contra Deus. E neste caso, esta é a expressão, a impiedade dos homens, os homens de costas para Deus. Por outro lado, nós vamos ver ainda, falando aqui acerca da injustiça. O que é a injustiça? É o mesmo que falta de retidão, ou seja, é o mesmo que tortuosidade, fora do padrão, fora daquele nível estabelecido. Ao passo que a impiedade vai contra o que é a piedade. Então a impiedade é o contrário, é o oposto disso. E este é o tempo que estamos a viver. Vai falar também no número 2 sobre a insensatez humana, que está reproduzida nos versículos 18 e 19, da carta de Paulo aos Romanos. E nessa questão da insensatez humana, vai mostrar o homem hipervalorizando a criatura, valorando ao extremo a criatura. E ao valorizar a criatura, ele despreza o Criador. E rebaixa o Criador como se o Criador não existisse. Ou seja, hoje se fala isso desde os tempos antigos, né? Mas podemos ver os ensinos sobre deísmo, que não é o mesmo que teísmo, né? Deísmo, agnosticismo, panteísmo e tantos ismos da vida que fala a respeito de outras crenças, que fala
de uma crença que vai contra ao Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Como diz em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. E ao falar de teísmo, que é a nossa base, que cremos, né? Mas temos dentro do teísmo o chamado teísmo aberto. O teísmo aberto é que tira a soberania de Deus, um Deus que é onisciente. Então, o teísmo aberto vem tirar, vem questionar, vem fraudar este atributo exclusivo de Deus, incomunicável, um Deus onisciente, a onisciência de Deus, como se Deus fosse frustrado, como se Deus pudesse ser frustrado. E ainda nesta linha o comentarista ele vai abordar sobre o culto à criatura. E quando fala do culto à criatura, vem na questão da religião, onde os seres criados passam a ser cultuados. Seres criados passam a ser cultuados. Homens e mulheres que viveram, que procuraram levar uma vida pia na presença de Deus, uma vida de santificação, uma vida separada, e passa-se o tempo, e é atribuído a essas pessoas um nível elevado, um nível acima dos demais níveis, e essas pessoas passam a ser cultuadas, a ser elas objeto de culto, a quem é direcionado cultos, é direcionado petições, invocações, como se a pessoa pudesse intervir diante de Deus, indo contra o que a própria Bíblia diz. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus falando, Paulo escrevendo a Timóteo: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando o homem procura outra pessoa, por mais santa, por mais vida casta e pia que essa pessoa possa ter tido, jamais será ela uma intercessora, uma intermediadora entre aquele que a invoca e o Deus soberano que a pessoa almeja alcançar. Isto é a idolatria no meio religioso, o culto, né? A cultura. Isso nós vamos ver a questão da idolatria mais adiante no curso aqui do nosso comentário. Na questão da ciência, nós vamos ver a matéria colocada acima de Deus. A matéria sendo colocada acima de Deus. E vemos na questão da sociedade, artistas, atletas, políticos ou líderes, colocado também numa posição de supremo. E aqui, nesse ponto, nós vamos ver que esta questão da idolatria de pessoas, essa idolatria de pessoas é algo que já está enraizado no meio cristão, no meio evangélico, no meio da igreja evangélica no Brasil. Não quero eu falar de outros locais, não quero eu falar da igreja da Europa, não quero eu falar da igreja da América do Norte, mas vamos falar aqui do nosso povo, da nossa terra, aqui o Brasil. Nós já estamos vivendo isso, onde as pessoas estão idolatrando pessoas. Este é um ponto. Aí nós vamos, no nosso comentarista, ele vai falar da revolução do pensamento. Esta revolução do pensamento, ela começa, é um ponto bastante comentado e será rebatido várias vezes no curso desse trimestre. A renascença, o período do renascentismo, o humanismo e o iluminismo, que é comentado no tópico 2. Aqui nós vamos falar de um ponto, nós vamos gastar um pouco mais de tempo nessa questão. O renascentismo culminou com a reforma protestante, foi algo bom, mas por outro lado, quando nós falamos do humanismo, o que foi o humanismo? O humanismo desde o século XV, ele começou então a buscar o conhecimento das culturas, da história antiga, para descaracterizarem a palavra de Deus. Mas nesse mesmo tempo, Deus trabalhou para que o homem pudesse criar, inventar a imprensa. E a Bíblia foi impressa, a Bíblia foi divulgada em todos os quadrantes da terra. A Bíblia chegou, a palavra de Deus chegou, traduzida para a língua do povo. E o povo então tiveram acesso à palavra de Deus, com a invenção da imprensa, ainda no século XV.
E já no século XVI houve então a reforma protestante, houve esses grandes movimentos e depois veio o movimento Santidade encabeçado por John Wesley, e assim a obra de Deus floresceu, o evangelismo alcançou o mundo. E neste período nós podemos dizer que acontece também a criação da escola dominical no dia 20 de julho de 1780, onde Robert Hakes, eles em Gloucester, na Inglaterra, eles criaram então a escola dominical para atender as crianças. E hoje nós podemos ver que estamos há 243 anos da criação da escola dominical. Já no Brasil, nós vemos aqui no dia 20 de agosto de 1855, Robert Calley e Sarah Calley, elas aqui no Brasil iniciaram a escola bíblica dominical. É onde tem chegado até os nossos dias. Porém, o que nós queremos ver, que nesta fase do iluminismo, foi a revolução do pensamento, onde o homem começou a questionar e começou a trazer ideias novas. Por exemplo, eu já citei na lição passada que Roberto Bobbio, ao falar sobre os direitos humanos, fala das 3 gerações dos direitos humanos, a primeira, a segunda e a terceira geração dos direitos humanos: liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, esta é a visão filosófica, política do homem. No entanto, a Bíblia Sagrada, ela já traz os direitos humanos desde o Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, no capítulo 20, nós vamos encontrar ali as leis da guerra. Ali já era um ensinamento acerca em preservar a família como um princípio doutrinário. Ali nós vamos encontrar nos versículos, no Deuteronômio capítulo 20, versículos 5, 6 e 7 de Deuteronômio. Nós vamos ler, eu quero fazer menção desses 3 versículos. Diz o seguinte, o versículo 5: então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. O que é isso senão o direito humano, senão a preservação da família? Nós vamos ainda no versículo 6. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. Plantou uma vinha, não comeu ainda da vinha que plantou, volte, não vá para a guerra, vai cuidar da sua plantação, vai consagrar, vai comer da sua vinha, para depois ir para a guerra. Isso é o cuidado que Deus tinha para com seus filhos, para com os filhos de Israel. E ainda no versículo 7, qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Vemos aqui de novo a lei do Senhor, apresentando aqui a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos sendo preservados na palavra de Deus, e assim segue. Inclusive no capítulo 21, na sequência, nós vamos encontrar quando algum israelita conseguisse na peleja, gostava de uma mulher, gostasse de uma moça, e então ele queria tomar aquela mulher por esposa. Ele deveria passar por todo um ritual para depois tomá-la por esposa. E se porventura ele não a quisesse desposá-la, tomá-la como esposa, ele não poderia vendê-la como escravo, mas como uma mulher livre. O que é isso? Direitos humanos. O direito da mulher sendo reconhecido no texto sagrado. Logo, a colocação que a Revolução Francesa, ela veio revolucionar e veio trazer os direitos humanos, está errado. O que traz os direitos humanos é a palavra de Deus, como não poderia deixar de ser.
E dentro desse pensamento humanista, iluminista e o pós-modernismo, eu quero frisar algo aqui para você que nos acompanha na escola dominical. Nós estamos vivendo a sociedade, o período social da pós-modernidade. Agora, na pós-modernidade, tudo tornou-se líquido. Até mesmo o casamento aqui no Brasil tornou-se líquido. Tornou-se líquido. Isso num espaço de 50 anos. Num espaço de 50 anos. O Brasil, que era tido como o direito de família brasileiro, era tido como um direito de família mais conservador do mundo, que preservava os direitos da família. O casamento, valorava a questão do casamento, a questão da família, a questão dos filhos, do esposo, da esposa, as suas responsabilidades eram valorados. Isso na década de 70. Até que surge a lei do desquite. Depois vem a lei do divórcio, depois vem a Constituição de 1987, depois vem a reforma constitucional agora já no século 21, que alterou a questão do direito de família. Hoje, uma certidão de casamento, ela tem validade por 30 dias apenas. Dependendo aonde você for apresentar, não importa se você tem 20 anos, 40 anos, 50 anos de casado. Eu tenho mais de 30 anos de casado e precisei desse documento. Há poucos dias tivemos que ver uma certidão de casamento atualizada, porque o casamento tornou-se líquido. Vivemos numa sociedade líquida. E que sociedade líquida é essa? É chamado da questão hedonista e narcisista, hedonismo e narcisismo. Nós sabemos que o hedonismo, que primeiro quero falar aqui, apenas uma colocação, não quero gastar tempo nisso. O narcisismo é a pessoa baseada no mito de Narciso. Mas antes de falar do mito de Narciso, o que é o mito? Mito é aquilo que não é verdadeiro, mito é aquilo que não é real, mito é aquilo que é imaginário, aquilo que só existe no mundo virtual, no mundo da fantasia e não é real. No mito, segundo a mitologia, Narciso era aquele que amava, depois de uma maldição, era aquele que amava-se a si mesmo. E ele, ao olhar para um rio, ele vê a sua imagem no rio e se apaixona por si mesmo. Se apaixona por si mesmo. E ele não tinha olhos para outras coisas. E diz que uma musa chamava também, ela recebera também a maldição, dos deuses, e que ela não poderia falar, mas apenas reproduzir as palavras ditas, e foi dado o seu nome de Eco, e ela morre, e a sua voz ficou impregnada nas paredes. Por isso que quando falamos e dá aquela ressonância, usa-se a expressão eco, vem da mitologia, a referência a essa musa que amava Narciso. E Narciso, ele olha para si mesmo, se apaixona por si mesmo, vê a sua imagem na água e vai abraçar-se a si mesmo. E segundo aqui alguns relatos mitológicos, ele morre afogado, mergulhado, tentando abraçar-se a si mesmo. Esta é a sociedade de hoje, a sociedade narcisista e a sociedade hedonista. Hedonismo é o prazer pelo prazer. A base do hedonismo está na filosofia de Epicuro, que é o prazer pelo prazer. Quando nós vamos para o livro de Atos, nós vamos ver que quando Paulo chega a Atenas, ele fica ali contendendo no Areópago, ali com os epicureus e com os estoicos. Então a filosofia de Epicuro e a filosofia de Zanon, que representava o estoicismo. E no caso, Epicuro era do prazer pelo prazer. Que defendia essa questão do hedonismo. E hoje, esta sociedade líquida está vivendo do prazer pelo prazer. Hoje, as pessoas, e ao viver do prazer pelo prazer, nós estamos vivendo uma situação
onde está aparecendo a sexolatria, a idolatria ao sexo. Grandes ensinadores do direito sobre a família na Bíblia Sagrada, da família cristã, o lar cristão. Quantos ensinamentos nós ouvimos, como com o mestre de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto, o mestre pastor Antônio Gilberto, quanto ele ensinou sobre família, quantos as pessoas começaram a ensinar sobre família, trazendo ensinamento, bom relacionamento, homem e mulher, mulher e homem, pais com os filhos, filhos para com os pais e para com os irmãos. Então este ensinamento sólido, esse ensinamento consubstanciado na palavra de Deus foi esquecido. E hoje, quando vai se fazer encontro de casais, é encontro hedonista, o prazer pelo prazer, onde as pessoas estão enamorando a si mesmo, cultuando o próprio corpo, e onde o corpo é colocado numa situação acima do que Deus determinou. E nós estamos vendo hoje uma aula de sexo. Quando vai para os encontros de casais, não é outra coisa senão uma aula de sexo. Já existem igrejas que trazem esses nomes, que é uma afronta, é uma abominação, é uma blasfêmia à palavra de Deus, ao Espírito Santo, a este nome de cristãos. É uma blasfêmia que essas pessoas estão escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo essas aberrações, usando púlpitos e trazendo aberrações como se fosse um grande ensinamento. Na verdade, o que nós estamos vendo hoje, o chamado, dentro dessa filosofia hedonista, nós temos o hedonismo estético, temos o hedonismo axiológico, e temos o hedonismo psicológico. O hedonismo psicológico é onde está baseado a cultura coaching. Com respeito aos que fazem coaching, aos que ensinam, é necessário ter as pessoas que ensinam, que orientam, tudo bem, mas tem um detalhe aqui que nós não podemos esquecer. É o chamado hedonismo psicológico. Hedonismo psicológico, que há muitos lugares que o alvo é apenas defraudar, o alvo é apenas ter a resposta buscada e nada mais. E dentro dessa questão, para concluir a nossa lição, nós vamos para os tipos de idolatria. A idolatria à autoimagem, a idolatria do coração e a idolatria sexual, como nós já falamos há pouco. A idolatria da autoimagem está ligada ao narcisismo. A idolatria, a pessoa ela se coloca, ela se projeta como se ela fosse um verdadeiro Deus. Ela se projeta, ela olha para o espelho e ela fica se auto-admirando no espelho e querendo ela ser observada por todos. E quando ela está no meio do povo, ela fica preocupada com a imagem que as pessoas terão dela. Então isto é uma verdadeira idolatria à autoimagem. A autoimagem. Cuidar do corpo é uma coisa, você fazer educação, exercício físico, se preparar, manter a sua atividade física, isso é saudável, isso faz bem para a nossa saúde, isso faz bem para o nosso físico. Porém, nós não podemos colocar isso a um nível acima do devido. Aí passa a ser a idolatria, passa a ser o narcisismo, que está ligado também ao hedonismo. E agora, a idolatria do coração. Quando fala da idolatria do coração, aí nós é algo que nós colocamos acima de Deus. Alguém dizer, Jesus é o meu ídolo, está errado. Jesus não é ídolo, Jesus é Deus. É Ele a quem devemos adorar. Ele é digno de adoração, de louvor, de glorificação. Então Ele não é ídolo. Ídolo é aquilo que você coloca no lugar de Jesus. Que às vezes a pessoa coloca o cantor, coloca o pregador, o ensinador, o pastor, o líder acima de Deus. Isso é idolatria. E quando falamos de idolatria, não estamos falando somente de quem não conhece a Deus, mas principalmente nós que temos a palavra de Deus. Não podemos ser levados pela idolatria, não podemos, mas temos que tomar esse devido cuidado. E ainda assim, esta idolatria do coração, há pessoas que ela tem idolatria por cargo, por posição, ela almeja algo que Deus não a chamou para isso, então ela tem algo impregnado dentro de si próprio. Há pessoas que idolatram o esposo, há esposo que idolatra a esposa,
Há pais e mães que idolatram os filhos, transformam os filhos em verdadeiros ídolos. Isso é uma desgraça, é uma destruição emocional, psicológica a este que é colocado a um nível que jamais era para ser colocado. Amar e cuidar e preservar é uma coisa. Amar, cuidar, preservar é uma coisa. Cultuar é outra. Cultuar é outra. E a idolatria vai além do cuidado, vai além do zelo, vai além do amor. Ele passa a ser algo, uma obsessão que a pessoa faz em relação a outra pessoa. E isso culmina na idolatria sexual também. Nesta questão, quando fala da idolatria sexual, eu quero ler aqui o que diz o nosso comentarista. Fala da libertinagem, sensualidade, libertinagem, concupiscência. Aí ele vem, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversidade e da lascívia por meio de pecados. Então, ao fazer isso, a pessoa passa então a ter aqueles chamados rituais, onde o esposo, ele vê na sua esposa não a sua companheira, a sua adjutora, mas ver nela uma sacerdotisa da prática sexual. E da mesma sorte, a esposa, quando olha para o esposo, ela já não o vê como seu companheiro, como seu esposo, mas ela já vê nele, já projeta uma imagem ligada a esta idolatria sexual. E isso eu estou falando de marido e mulher. Porque o duro, quando isso migra para fora da família, que normalmente é isso que acontece. Migra para fora do relacionamento conjugal entre marido e mulher. E aí a coisa descamba para as piores ladeiras, para os piores abismos. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E a palavra de Deus, ela vem justamente para segurar o homem, para mostrar ao homem a sua fragilidade. E a sua confiança deve estar na palavra, porque na palavra ela vai nos conduzir a Deus e vai nos impedir de pegar caminhos tortuosos, caminhos do desvio, caminhos que são discrepantes àquilo que é ensinado pela palavra de Deus. Para concluir, as consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Hoje as pessoas procuram desconstruir a verdade divina, procuram desconstruir a verdade do Evangelho, procuram desconstruir com o liberalismo que começa no século XVIII, começa então no século XVIII, melhor século XIX, quando o liberalismo teológico ele começa a fluir e a entrar por caminhos estranhos. E aí nós vamos para os anos 60, nos anos 60 do século 20, nós vamos ver ali que houve uma virada de chave, houve uma mudança total da sociedade. A sociedade foi uma até a década de 60. Na década de 60 para cá mudou tudo, mudou ciência, mudou tudo mudou. E agora nós estamos vivendo uma sociedade líquida, relacionamento líquido, vivemos vida líquida. No entanto, para servirmos a Deus, nós temos que estar solidificados na palavra de Deus, firmados nesta palavra, e não um relacionamento cristão líquido com o Senhor Jesus, mas tem que ser firmado na rocha, para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.